Vamos falar agora sobre famosos que envelheceram bem? E aí, a gente separou 3 famosos homens. Pode escolher qualquer um aí, Gabi, que os 3 ficaram muito bem. Quero que você analise, porque também tem essa diferença de você envelhecer bem, de você querer transformar, né? Olha que maravilha, Olha né? aí. A gente mantém o mesmo formato do rosto, né? Olha ali, os lábios permanecem a mesma coisa, que é característica. Não transformou. Não transformou, mas você vê que aí tem um cuidado que não excede. É simplesmente um tratamento de pele, manutenção de volume discreto e, ao mesmo tempo, você vê que a pele, por mais que ela ainda esteja com brilho e bem cuidada, ela apresenta um aspecto mais velho da idade que ele tem. Sim. Mas isso é lindo, olha que maravilha. Até a ruga permanece, parece que não mudou nada, né? Algumas coisas que podem ter mudado aí nesse sentido é mais o grisalho que chamou um pouco mais a atenção e principalmente o sorriso, que você vê o central ali daquele lado, que é um pouco quebradinho, né? Parece do Jim Carrey naquele filme que ele fez do sei lá, enfim, não lembro do nome, mas aqui a gente vê todo a arcada dentária bem trabalhada, né? E o mento, a mandíbula, não tem alteração de volume. Então aqui a gente percebe que esse ator, ele é um ator que está seguindo uma linha de trabalho de prevenção desde quando ele começou a atuar com o mesmo profissional. É muito característico isso, porque a pessoa está cuidando com lasers, tratamento da pele, está usando pontos muito estratégicos, porque ele não precisou de uma grande intervenção. Sim. E o que faz, às vezes, ficar muito perceptível é tentar suprir um volume que foi perdido de uma vez, porque a gente vai perdendo as características. Agora, se a gente vem fazendo isso com constância e esse autocuidado ao longo do tempo, olha isso, que maravilha, não mudou nada. Você vê que a simetria do queixo, ele nem quis mexer, ele deixou da mesma forma. Do mesmo jeito. Mas focou na qualidade da pele ali, que tá belíssimo. Exato. E olha lá, me arrisca dizer que nem a blefaroplastia ele fez, porque a pálpebra ainda continua do mesmo jeito, né? E aqui já tava caidinho. Já tava. Olha aqui como já tá um pouco mais caída, né? Então, assim, E esses atores têm muito isso, sabe, Saori? Eles respeitam muito a identidade deles, porque eles são muito... Eles atuam de várias formas. E à medida que eles vão envelhecendo, eles vão fazendo outros papéis, né? Então, assim, se eles mudam muito essa característica, perde a identidade do ator, né? Eu acho que todos os atores têm muito medo disso. Mas agora, muito bom. Muito então, os procedimentos, a gente vendo assim, essa qualidade de pele, seria o Botox, o ultrassom... laser, ultrassom. Dá muito comedido os procedimentos injetáveis aqui, provavelmente sempre hiperdiluídos para não alterar a volumetria, né? Bioestimuladores hiperdiluídos com uma frequência média. Então, assim, e principalmente os lasers, né? E todas as tecnologias que eles têm acesso, como ultrassom microfocado com microagulhada, enfim, vários procedimentos. Vamos ver agora a Kris Jenner, Gabi. Muito bom, George Clooney, parabéns. Bom. Arrasou, muita naturalidade. Arrasou. Isso é uma linha de trabalho de uma pessoa que se mantém fazendo, né? Então, assim, desde jovem, né? É sobre isso também, não envelhecer parecendo um boneco com aquela cara inflada, porque tem muita gente que quer envelhecer, mas parecer que tem 20 anos. É diferente de você envelhecer e estar bem, né? Exato. Outro caso muito bonito, que eu fico chocada toda vez que eu vejo, é da Kris Jenner, que é mãe da que a gente mostrou anteriormente, das Kardashians. Olha a diferença. Ah, olha que legal. Aí tem algo que é perceptível, né? Que a gente consegue perceber, ô Saori, é que aí tem um lift, né? Na verdade, a gente tem 2 tipos de lifting cirúrgico, né? A gente tem o que a gente chama de deep plane, que seria trabalhar em estruturas mais profundas para tracionar músculo. Então, a gente tem uma cirurgia mais severa ou mais impactante. E a gente também tem o facelift, que a gente puxa só a pele e corta um pedaço. Aqui, é bem interessante da gente observar que a gente tem um lifting cirúrgico profundo. Porque, não sei se consegue evidenciar essa maçãzinha aqui, ó. Olha como ela fica bem evidente essa volta que faz, que ali ela não tem tanto. E esse procedimento cirúrgico que traciona, esse deep plane, ele faz essa tração superolateral para cima e às vezes ele causa esse empilhamento aqui, ó. Então, nesse caso, eu consigo desvendar e saber que tem um lifting cirúrgico, né? A questão do nariz. Bom,
Tem também intervenção que a gente observa também na columela, que é clássico sempre desses procedimentos. O dorso está um pouco irregular ali. E essa textura de pele, principalmente... A textura está maravilhosa. Lógico que aqui também pode ter algum filtro, algum tratamento. A gente fala das imagens que a gente recebe, porque a mudança é perceptível, né? Isso aí é uma coisa que não dá para negar nessa hora. E principalmente a região ao lado dos olhos, né? Porque depois do lift, é muito interessante falar isso, hein, Saori? Que isso aí ninguém tá falando, e agora tá na moda todo mundo fazer lift, tá? O lift, depois de alguns certos anos, principalmente esse deep plane, que são invasivos, são mais profundos, ao longo do tempo a gente vai perdendo a nutrição da pele por essa mudança, né? Então, assim, eu já vi muitos casos depois de 10 anos que a pele fica mais fina, ou seja, mais desnutrida, mais seca. E a gente vê muitos artigos científicos na literatura fazendo esses estudos até 5 anos. De procedimento, pós-procedimento, mas poucos trazem depois de 10 anos. Por isso a importância de saber que você não vai fazer um lift cirúrgico e nunca mais vai precisar, por exemplo, fazer nada, porque o envelhecimento ele é constante. Então, além do lift, ela faz os tratamentos de pele, ela faz os bioestimuladores, porque a gente tem a tração da pele, mas ao mesmo tempo a gente tem o tratamento de iluminação. Mesmo maquiada, a gente percebe que tem um glow, né? Sim. E estão sendo feitos outros tratamentos. O lábio não mudou muito, mas você observa uma coisa... a gente vê, né, as marcações As marcações, ó. Isso aqui, a gente tem blefaroplastia com certeza nesses dois casos, que estão mascarados pela maquiagem. Outro ponto interessante que você vai observar nesse lábio dela é que não mudou muito a característica do lábio. Mas olha nas laterais ali do lábio, como tem um corredor bucal, ó, que fica parecendo uma asa de gaivota ali, naquela foto do antes, né? Que é essa parte do cantinho aqui, ó. Não tem preenchimento, não tem ali uma reestruturação. E aqui a gente observa, ó, que agora essa parte ela tá uniforme, ela não vem e cai de uma vez. E isso é uma coisa muito difícil de ser feita, porque o profissional conseguiu trabalhar muito bem. Porque normalmente as pessoas, quando vão tentar fazer essa parte, elas erram, e aí que aparece isso aqui, sabe? Ó. O bico de pato, aqui é o clássico, e aí tem uma dobra aqui em cima. Então, assim, existe um nível técnico muito alto para poder fazer esse tipo de trabalho nessa região que ela fez aí. Você vê que até o olhar dela ficou mais aparente, né? Que o olho dela estava fechadinho. Ali a gente vê o branco do olho, a cor do olho, com muita mais facilidade. Né, essa hora, parece que iluminou tudo, né? Iluminou tudo, maravilhoso. Vamos ver o Brad Pitt agora, Gabi? Mais um homem que a gente vai analisar esse envelhecimento, pra gente ver as mudanças. Olha aí. Muito bom. Esse caso. Muito bom. Aqui, no caso aqui, é interessante a gente dizer que esse aqui não é ele hoje, tá? Ele tá melhor do que isso. Isso aqui foi antes do lifting que ele fez. Isso aqui é quando ele tem 20 anos, né? Então, assim, essa foto aqui foi antes do lifting que ele fez, porque, tipo assim, tem um tempo que ele já está esperando para poder ser o momento certo para fazer isso, né? Em muitas entrevistas a gente acompanha e vai olhando. Existe o momento certo de você fazer o lifting. Porque, assim, se você espera demais, puxa muito, começa a aparecer algumas evidências. Então, a ideia é que você faça no momento certo para que você tenha esse momento natural. Então, esse filme, eu acho que é antes do filme do trem, que ele fez um filme do trem aí, acho que alguém deve conhecer. E o acúmulo de pele, principalmente nessa região, e também perda dessa estrutura zigomática óssea, ou essa estruturação que tem aqui em cima no homem, que é muito importante para todo o terço inferior, que ali não está comprometida. Nessa foto eu percebi que estava com muita evidência ali na mandíbula, o queixo dele, né? Sim, principalmente por esse excesso de pele, né? E essa perda de estruturação. Mas se você achar uma outra foto depois do Brad Pitt atual, tu vai ver que tá muito similar a essa, mas com mais ou menos essa qualidade de pele, né? Então, assim, você observa o mesmo formato, mas com a qualidade de pele. Agora, outra coisa que você vai observar também, bom, o nariz também tem procedimento, mais uma vez, olhando a columela, onde a gente sempre mata a charada lá, ó, parte de baixo do nariz. E aqui a gente tem esse procedimento que também foi feito. Bom, o Brad Pitt, ele é o símbolo do sex appeal masculino para a mulherada da época, né? Então, assim... Ai, ó, acharam uma melhor. Esse aqui é a mesma foto daquela de antes, em outro ângulo. Olha a profundidade lá em cima, tá vendo? E olha aqui, ó, olha o reposicionamento. Por mais que ele não tenha... A mandíbula estava muito exagerada, assim. E isso não é preenchimento, isso aí. Isso aí é o excesso de pele que estava sobrando embaixo. Então, assim, ele fez o lifting, reposicionou, e olha como isso aqui, por mais que ele não tenha trabalhado o ponto de estruturação aqui, que eu acho extremamente importante ele ainda trabalhar, você ainda vai observar que a mandíbula dele, ó,
Tá mais melhor, alinhada, tá sem mais excesso de harmônica. pele. E olha, esse risco que a gente tem aqui, esse risco no meio da bochecha, olha como ele suavizou também. Então, assim, esse é o Brad Pitt atual. E aqui a gente vê exatamente aqui, ó, a columela como mudou da primeira vez. Agora a blefaro ele não fez, olha. É, a blefaro ele não fez, manteve, né? Mas acho que até manteve mais natural o resultado.